Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo acordado aí? Então vamos, antes de ler aqui alguns textos, eu queria falar alguma coisa, irmão, preste atenção. Jesus, ele entra na terra, Filho de Deus, vem, nasce, está entre nós. Vai àquela cruz do Calvário e lá ele morre. Antes, ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Aliás, depois ele diz, ele vai à cruz e lá ele é crucificado e morre. Ressuscita e diz, estarei convosco todos os dias. Amém? Então, Jesus presente com sua igreja. Mas ele vem e diz que não ia nos deixar órfãos, ia mandar o Consolador. Vem o dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, a festa do Pentecoste, acontece que o Espírito Santo é derramado da maneira profetizada por Joel. Essa maneira profetizada por Joel só aconteceu uma única vez. Antes, o Espírito Santo ele vinha para uma ação específica, ele vinha para agir em uma pessoa específica. Só que quando chega, se cumprindo aquele dia após ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, ele vem de uma maneira diferente. Ele vem para fazer o que ele foi noticiado por Jesus Cristo. Ele vem, e ele vem para convencer o homem, certo? O Espírito Santo, ele vem para convencer. O homem está distante de Deus. O homem não quer nada com Deus. O homem cada vez mais, muitas coisas que a gente desconhece, histórica, ela fala a respeito do homem totalmente distante de Deus, idólatra, buscando idolatria, buscando criar imagens, deuses, mais distante de Deus. Aí o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, convencer do pecado. E então ele vem no dia do Pentecoste, desce, tá? E ele fica agindo na terra. O Espírito Santo, tem uma palavra que, no português é ruach, né? Mas no hebraico é ruach, gutural, o CH final, ruach, que quer dizer vento. O Espírito Santo ele é demonstrado para nós como um vento, porque o vento você não vê, você não cheira, você não toca, mas ele existe e ele faz coisas boas e faz estrago. Um vendaval destrói, mas o vento, ele traz brisa, ele traz refrigério, ele gera energia, ele faz muitas coisas. Então, você não vê, ele existe. O Espírito de Deus foi derramado e está agindo na terra todo o tempo. Para todo ser humano, ele chega e diz assim, Deus enviou seu Filho e ele morreu por você. Cabe a você recebê-lo. Entra aqui, uns entra aqui e vem para cá, outros entra aqui e sai aqui. Estando você na igreja ou não, a pessoa que nasce na igreja não significa dizer que agora ela tem Deus na sua vida. Ela pode ter aprendido a Bíblia, pode ter ido para a classe de criança, pode ter ido para a escola dominical, pode ter estudado, pode ter recitado, pode ter tocado no louvor, pode ter feito 1001 coisa, mas a palavra veio aqui e não desceu. Então ele não recebeu a palavra. Essa é a verdade. Aí nós temos o quê? A ação do Espírito Santo. Dizendo que a palavra
de Deus está sendo semeada. E aí o Espírito Santo vem e de repente a pessoa recebe a palavra, ela aceita. Pode ser dentro da igreja, pode ser no meio da rua, pode ser você sozinho em casa, porque tem N testemunhos de pessoas que estavam em casa e começou a ser incomodada, de repente elas se ajoelham e dizem: eis-me aqui, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E recebe Jesus Cristo. Então, não há um modelo, não há um padrão para dizer como Deus age, o que Ele faz. Ele faz, a maneira dele. Mas as pessoas vão recebendo. Outros estão na igreja e um dia vem. O que é que acontece? Essas pessoas que ouviram a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, elas, ao receber esta verdade em seus corações e aceitar o plano de Jesus, o sacrifício de Jesus, acontece algo extraordinário. O Espírito vem morar em suas vidas, o Espírito Santo. Por quê? Ele entra para morar naqueles que abrem o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Está lá em Apocalipse. Diz que é para a igreja. Mas não é só para a igreja. É para quem recebe Jesus Cristo. Então note que quando você recebe Jesus Cristo, a sua inclinação, entre aspas, natural, é querer as coisas de Deus. É querer sentir a presença de Deus. O ser humano, sem o Espírito Santo, sem ser transformado, ele tem um vazio, ele tem uma sede, mas ele não quer Deus, o Criador de todas as coisas, na sua vida. Ele quer preencher esses espaços de várias maneiras, inclusive com outros deuses, que são falsos, que não existem, né? Então, quando você recebe o Espírito de Deus, você passa a ser uma nova criatura. Mas atente para um detalhe. Quando você recebe o Espírito de Deus, você passa a ter essa nova criatura, você continua recebendo influência do mundo. Quem foi que disse que a gente não vive recebendo influência do mundo? Vivemos sim. O mundo continua ditando o que a gente deve comer, o que a gente deve beber, o que a gente deve vestir. Por que que hoje tem muita gente usando as calças rasgadas? Na minha época, calça rasgada era uma vergonha muito grande. Eu tenho uma vergonha, eu tenho um rasgão bem aqui. Aqui, ó. Mas não foi da moda, não. Isso aqui foi porque eu me enrolei numa escada, lá no Uruguai, num farol, e eu tenho um problema ainda, muito pouco mais de claustrofobia, e o negócio ficou meio apertado, e eu me aperriei e rasgou um pouco a calça. Mas, você percebe que muita gente tem calça rasgada? Dentro da igreja tem. Não estou aqui para condenar, não. Para mostrar a influência do mundo. Então, nós estamos no mundo. Esse é o grande problema. É que mesmo nós servindo a Deus, tendo o Espírito Santo, nós estamos sendo alvo sutil do mundo. É preciso estar com cuidado, porque o Espírito Santo está falando lá dentro de nós. Cuidado, não vá por esse caminho. Onde a gente dá mais tempo, é o tipo de vida que a gente leva. Aquilo que a gente mais valoriza é aquilo que vai determinar o padrão de comportamento que a gente tem. Tem pessoas que têm um comportamento de um jeito, outros de outro, né? E vai ditar o nosso procedimento. Então, nós precisamos estar atentos, porque quando o Espírito entra em nossas vidas, nós passamos a ser uma nova criatura. Tem algo diferente dentro de nós,
que pode crescer, ou pode diminuir, ou pode ser sufocado. Por isso que ele diz, não extinga o Espírito Santo. Está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Capítulo 3. Não extinga o Espírito Santo. Por isso a gente tem que tomar o cuidado de estar vigiando. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, regra geral, temos comportamentos espirituais. Temos um procedimento espiritual. Algo de sobrenatural acontece naqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, se você tem 10, 15, 20 anos na casa do Senhor e nunca aconteceu nada sobrenatural na sua vida, não estou dizendo que você não é dele. Você não alargou a sua visão para entender que o sobrenatural acontece. Porque se a gente fecha o coração, não cria fé, nós não vemos. Por exemplo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está em vocês. Tenho certeza absoluta que ele está em mim. Essa eu tenho. Agora de você eu tenho certeza, né? Mas a minha eu tenho certeza absoluta. Então, se o Espírito Santo, que não é natural, está em mim, ele é sobrenatural, dentro de mim algo deve acontecer sobrenatural. Tanto é que tem pessoas que têm a chamada de Deus para intercessão. Passando esta vida, você ouviu falar de Jesus, entendeu a verdade, ela entrou no seu coração, você aceitou Jesus Cristo, é uma nova criatura, o Espírito Santo está agindo em você. Então, Deus vai lhe conduzir de alguma maneira diferente aqui na terra. Nós não somos padrão de comportamento coletivo. Nós somos padrão de comportamento espiritual individual. Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Nem todos vão ser usados da mesma maneira. Não somos robôs, não somos programados. Nós somos indivíduos individuais, pessoas, cada um é um ser, que Deus fez e ama cada um na sua diversidade. Todos nós somos diferentes e o Espírito Santo vai agir. Mas algumas coisas ele faz com que em vários lugares alguém sinta. Por exemplo, intercessão. Quem tem este chamado, não é só dizer eu sou intercessor, não. É que a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, do Espírito Santo na sua vida, leva você a ser um intercessor. O que é que acontece? O intercessor, quando ele vai orar por alguém, que ele coloca a mão nela, ele sente a carga do que está acontecendo na pessoa. Quem não é um intercessor, ele ora e Deus ouve. Porque Deus ouve a oração dos seus filhos, mas ele não tem. O intercessor, quando ele está cada vez, porque há um desenvolvimento, tudo é crescimento, amadurece. O intercessor, quando ele está crescendo nesse mistério para abençoar a igreja, tem pessoas que estão tão carregadas que quando ele toca esta pessoa, ele sente um choque elétrico, uma descarga. Porque a pessoa está tão mal, emocionalmente ela está tão negativa, que dá uma descarga elétrica. E tem pessoas que têm passado por essa experiência. E outros colocam a mão, sente tontura, só falta cair, por causa da carga emocional que está no outro. E a intercessão é exatamente você levar a troca do que não está servindo para apresentar a Deus, para trazer o que está servindo de Deus para levar para a pessoa. Aí a pessoa diz, puxa, como essa oração foi boa, estou tão aliviado. Porque o intercessor, ele puxou e fez uma troca.
Para você ver, é ação espiritual. Então, as coisas acontecem assim. Você tem revelação, você tem uma mensagem de Deus. Tem gente que diz assim, olha, Deus disse assim, 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 assim. Como você sabe? Não sei, mas eu sei. Por quê? Porque ela chegou aqui dentro de mim, eu não produzi na cabeça. Não fui eu pensando, rapaz, eu vou falar isso assim, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque as pessoas... Não é assim que funciona. A mensagem, ela vem de dentro e você diz, eu tenho que dizer algo, mas não sei de onde veio, mas veio daqui de dentro. É porque o Espírito Santo está agindo. É como pessoas que falam línguas, né? Existe uma coisa chamada de livre vocalização. O que é isso? É quando as pessoas, elas acham que todo mundo tem que falar a língua e começam a embolar a língua, blá, 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 de um rei, blá, blá, blá. Então, o que acontece? A pessoa, ela fala, mas ela está falando aqui. Não adianta de nada. Não estou falando que é heresia, não estou falando que é blasfêmia, mas ela está produzindo uma livre vocalização que não vai chegar a lugar nenhum. Mas, tem pessoas que já têm o Espírito Santo, que ela não sabe como, sai de dentro dela palavras que não são codificações que ela aprendeu ao longo da sua história. Não decorou as palavras, não fez o fonema, a fonética funcionar direitinho. Não juntou as sílabas, mas saem palavras. Estas palavras que não é produzida na mente, que vem daqui de dentro, são as palavras ininteligíveis que causam confusão. E até hoje, gente dizendo que aceita e outros que não aceita. Problema de cada um. Mas quem aceita sabe como é que funciona. Quem não aceita não tem a capacidade de ter, a possibilidade de ter uma experiência. Mas também não quer dizer que não vai para o céu é menos santo. O que eu estou querendo dizer é que no mundo espiritual, na igreja de Jesus, o sobrenatural tem que existir. Isso aqui não é uma mera reunião para você chegar aqui morto e cansado de um dia e ficar aqui com os olhos pegando fogo, cansado, olhando para o relógio esperando terminar. Doido que o louvor termine e que a mensagem seja o mais rápido possível. Não é que funciona assim, gente. Aqui é um lugar, quando nos ajuntamos, temos uma expectativa espiritual e o Espírito Santo tem um desejo de fazer. E isso faz diferença, porque isso é alimento diferenciado para nós. Nós nos alimentamos em casa com a palavra, com a oração, nós nos alimentamos ouvindo os irmãos contando seus testemunhos, mas na casa de Deus nós nos alimentamos com a comida diferenciada, que nos fortalece mais e nos faz estar mais preparados para enfrentar tudo. Por isso, não se deixe permanecer como criança e não se deixe ser tomado pelo que o mundo oferece. Se deixe ser levado pelo vento do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem o Espírito Santo. A gente sabe que veio da presença de Deus, né? Mas ninguém sabe nem onde é que está Deus nesse momento. E ninguém sabe para onde Ele vai. Mas eu e você temos que ser levados por Ele. Amém?